Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre água quente agora. Instalações prediais de água quente. A gente viu o dimensionamento de água fria, vocês vão fazer um trabalho para mim sobre esse assunto. E agora a gente vai ver as especificidades que a água quente ela exige. Então, tem situações que a gente precisa imprescindivelmente de utilizar a água quente. Então, essas são situações tais como lavanderias, hotéis, hospitais. Nesses locais é necessário, é implícita a exigência da água quente. Em outros locais, como nas residências, em escolas, as outras modalidades de edificações, áreas comerciais, enfim. Nesses locais, pode-se utilizar, cada vez mais tem sido utilizado em função das exigências de conforto, né? A normativa que gere o dimensionamento, operação e instalação de sistemas prediais de água quente era a NBR 7198. Agora, em 2020, a gente tem a NBR que juntou as duas, de água fria com água quente, que é a 5626. Mas eu listei aqui porque a bibliografia inteira que trata de água quente se baseia nessa NBR. Até na antiga, na anterior a essa, na 7198 de 82. Mas não muda muita coisa. Tá? Então, eu estou citando essa, ela é fácil de encontrar. A 5626 ela é um pouquinho mais complicada de achar disponível aí. No entanto, é ela que está ativa, tá bom? Então, o sistema de água quente ele é composto por tubulações que apresentem uma determinada resistência à temperatura, porque a água quente, ela, diferente da água em temperatura ambiente, né, água fria, pode-se dizer assim, ela tem uma maior reatividade química, tá? E aí pode apresentar corrosão, degradação das tubulações, em função dessa maior corrosividade em função da temperatura, tá? E aí, os materiais que vão ser empregados nesse tipo de instalação, eles devem ser pensados de forma a apresentar poucas deformações, diminutas dilatações e contrações térmicas. Então, ele não deve ser um material muito condutor, também para não perder calor, né? E esse calor ser transferido inteiramente para a água. Deve resistir às pressões de trabalho e resistir aí a uma vida útil adequada. Então, no geral, 50 anos. A temperatura, ela depende do uso que se destina à água quente. Então, se a gente tem hospitais, laboratórios, essa água quente, ela precisa estar numa temperatura mais elevada, né? Porque ela é utilizada para esterilização de equipamentos, enfim. Já para uso pessoal e para banhos, essa água está numa temperatura entre 35 a 50 graus. No entanto, é importante lembrar que quem tem sistema solar aí na casa, né, sabe que é possível fazer a dosagem nos pontos de consumo. Você abre um pouco da quente, um pouquinho da fria, um pouquinho da quente, até a água ficar na temperatura adequada ao seu conforto. Como a gente não tem fornecimento da água, né, estabelecido pelas concessionárias, então ela tem que ser produzida, da água quente, ela tem que ser produzida na própria edificação. Tem 3 modalidades de produção de água quente, que é o sistema individual, o sistema central privado e o sistema central coletivo. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses sistemas e as suas especificidades. No sistema individual, a água quente ela é produzida no próprio aparelho de consumo ou, no máximo, para aparelhos do mesmo ambiente. No geral, é feito para o próprio aparelho de consumo. Então, torneiras elétricas, chuveiros elétricos, enfim, essa é a modalidade de água quente de forma individual.
são os aparelhos localizados no próprio banheiro ou na área de serviço, e o equipamento gerador de água quente é situado no próprio ponto de utilização. Então aqui tem um exemplo de uma torneira que foi instalado o aquecedor no próprio ponto. Então chega a água fria, deixa eu riscar aqui para vocês. Então a água fria ela vem, passa pelo aquecedor de passagem, esse não é um aquecedor que vai acumular água aqui dentro, e sai para ser utilizada aqui na torneira. Então, quando o consumidor abrir esse registro, vai ser fornecido para ele água quente, tá? Aqui, da mesma coisa, no lavatório, aqui é uma pia de cozinha e aqui um lavatório com um sistema individual de aquecimento. Ele pode ser a gás, combustível ou de eletricidade. Os aquecedores que são de eletricidade, a resistência ela é acionada pela chegada da água, tá? Então, o próprio fluxo de água, ele aciona automaticamente a resistência elétrica. Nos aquecedores a gás, a água, eles têm um queimador que vai ser acionado através de uma chama piloto, e quando o fluxo de água ele passa pelo aquecedor, ele aciona essa chama e começa a queimar o gás presente lá no aquecedor. A água fria que vai ser aquecida nesses pontos de aquecimento individual, ela não precisa ser feita a separação dela, uma coluna separadamente para essa água fria. Ela pode ser feita junto com os demais aparelhos do sistema predial. Então, é como se fosse um aparelho também lá, como se fosse uma pia ou uma válvula de descarga. Ela é feita da mesma forma que a água fria, então na mesma coluna, não muda nada, tá? Então, não precisa de uma coluna individual para o abastecimento desses pontos individuais, tá? As vantagens de se ter esse tipo de sistema são os menores custos, a maior facilidade de instalação. Ele é ideal para pequenos ambientes que são afastados das dependências de um prédio, por exemplo, portarias, enfim. As desvantagens têm risco de choque, porque o aparelho aquecedor ele fica próximo ao usuário e as suas vazões são limitadas. Então, ele não serviria, por exemplo, para abastecer uma banheira, que exige um volume elevado, tá? Porque a água, ela passa e é aquecida ao mesmo tempo. Não tem um dispositivo para armazenar água. No central privado, que é o outro tipo de sistema que nós temos de água quente, a água ela é produzida para todos os aparelhos de uma unidade residencial, seja ela casa ou apartamento. Então, se produz água apenas para uma unidade, água quente. Essa modalidade é a preferida nos prédios de apartamento, porque fica complicado de fazer o rateio da conta. Então, geralmente, faço o aquecimento antes de entrar no apartamento, e não geral, tá? Então, dessa forma, em prédios de apartamento, costuma-se fazer o fornecimento de água através do sistema central privado. Então, consiste no equipamento que vai ser o responsável pelo aquecimento da água e numa rede de tubulações que vão distribuir água para aparelhos que pertencem a uma só edificação, como, por exemplo, no apartamento. Ele pode ser a gás combustível, eletricidade, óleo combustível, a lenha ou através de energia solar. Os equipamentos eles podem ser classificados conforme o seu funcionamento. Então, nós temos os aquecedores instantâneos ou de passagem e os aquecedores de acumulação. Os de passagem, a água ela vai sendo aquecida na medida que ela passa pela fonte. E os aquecedores de acumulação faz uma reservação de um volume de água que vai ser aquecido. Então, aqui a gente tem indicado um aquecedor, um sistema de abastecimento de acumulação. Então, é feito aí
Aqui, como é central privado, o aquecimento ele é feito antes da chegada nos apartamentos. Tá vendo os aquecedores aqui? Aqui também, ó. Aqui não tá indicando a água fria, mas o lado de cá tá. Então, a gente tem a água fria chegando, e aí vai uma tubulação de água quente, de água fria para ser aquecida no aquecedor e ser distribuída no apartamento. E aqui a água fria, aqui vai para os pontos de distribuição de água fria. Tá? E de acumulação, nós temos um reservatório anterior. O de passagem, simplesmente a água passa, ela é aquecida e ela é distribuída. No de acumulação, a água ela fica acumulada, então em períodos, por exemplo, que não tem consumo, esse reservatório ele vai sendo enchido e para depois ele distribuir essa água, tá? Essa é a diferença. Aqui um aquecedor de passagem de sistema central privado, tá? A gás. Então o gás chega, ele aciona o queimador, a chama piloto, que vai aquecer a água que está passando aqui por essa serpentina. Então a água passa por aqui e a chama ela vai aquecendo a água até sair aqui com uma temperatura T2. Aqui outro aquecedor a gás, nós temos, só que aqui ele é um reservatório de acumulação. Então a água ela fica acumulada, ela vai sendo aquecida em função aqui da chama, né, da caldeira, e a água fria ela tende a ficar no fundo e a água quente ela sobe devido à sua menor densidade. Aqui também um sistema central privado parecido com aquele privado, no entanto, ele abastece aí mais de um aparelho. Então, esse aqui é considerado central privado, beleza? Os aquecedores de acumulação, nesse tipo de aquecedor, a entrada de água fria ela sempre deve ser feita numa cota superior ao aquecedor, que, além disso, né, associar com uma ventilação ou um respiro para evitar o esvaziamento do reservatório em caso falte água. Deve também ser previsto um dispositivo para evitar que a água do aquecedor ela retorne para a coluna e aí evitar as perdas de energia em função disso. Então aqui nós temos um aquecedor a gás, fica localizado na área de serviço de uma residência, antes da entrada da residência. A água passa por aqui, vai ser aquecida e distribuída através da tubulação. O aquecimento da água fria para o aquecedor de acumulação, ele deve ser feito através de uma coluna exclusiva. Então, isso aqui é importante. Não se deve alimentar outros aparelhos do edifício com essa coluna que vai ser destinada ao aquecedor. Então, independente das outras colunas. Para obter uma temperatura adequada no ponto de utilização, o trajeto percorrido pela água ele deve ser o mais curto possível para evitar as perdas de calor ao longo desse percurso. Então, tentar reduzir da melhor forma possível ao máximo o comprimento dessas tubulações, para que não haja tantas perdas de temperatura e a água chegue numa temperatura adequada ao ponto de consumo. Esse sistema de acumulação ele é indicado quando tem espaço físico para a instalação do aquecedor, porque ele demanda elevado volume para sua instalação, né? Tem também um volume mínimo para a ventilação do ambiente. Em locais onde o trajeto a ser percorrido ele é curto, não é um trajeto que vai ter perdas consideráveis. Quando a gente tem um trajeto maior, então aí utiliza-se o aquecedor de passagem.
Quando a gente utilizar o aquecedor de passagem, o atendimento a mais de um ponto de utilização, ele é um pouco precário, em função desse próprio percurso que a água vai ter que fazer. Na central coletiva, a água ela é produzida para todos os aparelhos ou as unidades das edificações. Então, normalmente, utiliza-se em locais que não tem rateio de conta. Por exemplo, hotel, hospital, motel, clube, indústria. Normalmente, esse tipo de sistema, o sistema ele localiza-se no térreo ou no subsolo para facilitar a manutenção. Então, se for um aquecimento a gás, a madeira, né, combustível, então localiza-se ali no subsolo. Consiste num equipamento que vai aquecer a água e uma rede de distribuição, de tubulação, que vai distribuir a água aquecida para um conjunto de aparelhos que vão pertencer a mais de uma unidade, por exemplo, edifícios de apartamentos. No central coletivo, vai ter uma instalação geral, que normalmente se situa no térreo ou no subsolo, e dela vão partir as ligações de água quente para as diversas unidades do edifício. Como o equipamento de geração de água ele abastece várias unidades, então tem que ter uma reservação de volume. Como o volume é elevado, então ele deve ser reservado. A distribuição pode ser ascendente, descendente ou mista, né? Um conjunto das duas. Quando ela é ascendente, a gente tem um barrilete inferior que vai alimentar as colunas e a coluna de subida ela termina a céu aberto para fazer esse respiro e evitar o esvaziamento do reservatório de acumulação. Então aqui nós temos um sistema ascendente que a distribuição é feita de baixo para cima. Aqui em cima nós temos o reservatório de água fria, ele abastece, isso era para ser uma seta, ele abastece o boiler de água quente, né, o sistema que vai esquentar a água, seja ele qual for, e essa água vai ser distribuída, lembrar de sempre deixar o respiro, tá bom? Quando a distribuição ela é descendente, tem um barrilete na parte superior que vai alimentar as colunas e estas vão abastecer os pontos de utilização. A coluna de subida também vai ter que ter um respiro para evitar o esvaziamento do reservatório. E aqui a gente tem a água fria, ela alimenta o sistema de aquecimento, o aquecedor, ele vai e manda a água. E esse envio de água ele pode ser por termosifão, simplesmente pela temperatura da água quente, que ela é menor, então ela tende a se acumular nos pontos mais altos, ou por bomba. A distribuição mista é uma combinação desses modelos que eu falei aí anteriormente, e uma das vantagens dela é que resulta numa maior economia em número de colunas. Esse tipo de distribuição é o mais usado porque as colunas abastecem os pontos na subida e na descida. Então, eu tenho a água fria, a água sobe abastecendo esses pontos e desce abastecendo estes daqui. A mesma coisa para o lado de cá. Quando que se utiliza a central coletiva? Onde não é necessário fazer o rateio dos equipamentos para o aquecimento de água, quando não tem espaço físico para a instalação de um aquecedor no interior da edificação e quando ele é muito utilizado porque possibilita a redução no traçado da rede no interior da edificação. Como as colunas de abastecimento são localizadas próximas aos pontos de consumo, então diminui aí consideravelmente a quantidade de tubulação que vai se gastar. E aí, como eu falei para vocês, deve-se ter em mente que as tubulações de água quente, que o sistema de água quente, ele tem uns requisitos a mais do que os de água fria, em função da condutibilidade térmica, das expansões, das contrações dos materiais que podem
apresentar em função de elevadas temperaturas, de mudanças, de variações na temperatura, e o material ele deve ser resistente, né, à corrosividade química. Então, nós temos aí 3 tipos de materiais que, no geral, são empregados para fazer a distribuição de água quente: o cobre, o ferro galvanizado e o CPVC. A escolha de qual material se utilizar, ela depende de alguns fatores. Por exemplo, o custo. Deve-se tentar utilizar aquele com melhor custo-benefício, a sua vida útil, o coeficiente de dilatação. Então, evitar materiais que apresentam elevado coeficiente de dilatação. No caso da utilização desse tipo de material, aplicar com isolante térmico adequado. O limite de temperatura a que vai aquecer a água. Então, se é em hospitais, a gente tem que ter uma tubulação que consegue conduzir a água a uma temperatura de aproximadamente 100 graus Celsius. Se for uma residência, a exigência é um pouco menor. A condutividade térmica, então com baixa condutividade térmica para não ter perdas, e a mão de obra. O cobre, por exemplo, ele tem um custo bastante elevado. No entanto, a sua vida útil é longa e ele apresenta um limite de temperatura acima do exigido normalmente. A sua condutividade térmica é alto, então exige um bom isolamento térmico. O coeficiente de dilatação é alto, então ele dilata muito. As juntas elas são soldadas com solda de estanho e chumbo, então exige mão de obra especializada. O ferro também tem um custo elevado, no entanto, menor do que o do cobre. A sua vida útil é curta em função das incrustações e corrosão que eventualmente podem vir a acontecer. Limite de temperatura normalmente é acima do mínimo exigido. Tem um bom isolamento, exige um bom isolamento térmico porque tem alta condutividade térmica. O coeficiente de dilatação é relativamente alto e as juntas são rosqueadas, então precisa de uma mão de obra especializada. O CPVC, que é o policloreto de vinila clorato, é um termoplástico parecido com o PVC, mas que tem um percentual maior de cloro. Em função desse percentual, ele apresenta uma maior capacidade a altas temperaturas. Então, ele é de menor custo, a vida útil é longa, tem baixo coeficiente de dilatação e baixa condutividade térmica. Então, ele dispensa o uso de isolamento. As juntas elas são soldáveis, então exige uma mão de obra treinada e o limite de temperatura de 80 graus Celsius. Então, a gente tem que instalar uma termoválvula antes da água que foi aquecida, antes que ela entre para a tubulação de PVC, para poder regularizar essa temperatura e impedir que a água ela passe do ponto, em temperatura e danifique a tubulação. Então, aqui um exemplo, por exemplo, a água fria, a água quente, ela passa pela termoválvula para que não passe para cá, no CPVC, com a temperatura maior do que 80 graus. Então, anterior à termoválvula, utiliza outro tipo de tubulação. O uso do isolamento térmico. Então, como eu falei, quando se tem se empregam materiais com alta condutividade térmica, então é necessário utilizar um bom isolamento térmico. Para quê? Para manter a temperatura da água e que ela não perca calor ao longo do processo de transporte. E garantir que a temperatura do fluido se mantenha em todo o percurso da alimentação, como eu falei, repetindo aqui. Garantindo aí uma economia de energia e mantendo a temperatura da água. A água ela tem que percorrer um caminho que vai do ponto em que ela é aquecida até o local em que vai ser utilizada. Nesse percurso, a tubulação ela vai apresentar trechos que vão estar em contato com diferentes elementos. Então, por exemplo,
tubulações que são embutidas na alvenaria ou dentro de forro falso, no interior de shafts, enfim. Por exemplo, as que estão embutidas na alvenaria, se elas apresentam uma elevada condutividade, se eu encostar a mão na parede, vai tá quente, né? Porque passou todo o calor, transferiu todo o calor para a parede. Então, deve ser previsto aí um isolamento térmico para que isso não aconteça. Então, as perdas térmicas, elas são definidas pela troca de calor entre a água e os meios que envolvem a água, além da capacidade de transmitir calor do elemento que está circundando. O estudo do sistema ele é fundamental para especificar qual que é o tipo de isolamento mais adequado. Inclusive, a própria tubulação ela deve ser estudada. Então, perdas térmicas maiores em tubulações metálicas por ser uma boa condutora térmica. E a importância da presença do isolamento ela pode ser dita através da sua eficiência. Então, se a eficiência de um isolamento ela é alta, então exige-se aí a aplicação do isolamento térmico. Significa que ele é importante para o sistema. Se essa eficiência é baixa, significa que ele não é tão importante para o sistema. Se o resultado da eficiência, da análise da eficiência mostrar que vale a pena incorporar isolante térmico, então a gente vai ter uma vasta possibilidade de escolha dos isolantes. A tubulação ela é envolvida por um elemento isolante que apresenta uma espessura adequada, com a finalidade de minimizar as perdas de calor da água para o meio externo. Eles devem ser escolhidos, os isolantes, em função de alguns critérios, evitar queimaduras e de investimento, por exemplo. Eles devem apresentar baixa condutividade térmica, baixa absorção de umidade, baixo peso específico, baixo calor específico, uma boa resistência mecânica, uma boa estabilidade estrutural, uma estabilidade química e a capacidade de não entrar em combustão. A eficácia desse material está ligada principalmente ao valor do seu coeficiente de condutibilidade térmica. Então, quanto menor o coeficiente de condutibilidade térmica, mais eficaz é o isolante, menor vai ser a espessura necessária de isolamento. Então, nós temos aí alguns materiais, por exemplo, lã de vidro, lã de rocha, poliestireno, que é o isopor. Eles têm baixa condutibilidade térmica, tá vendo? Antigamente, era comum se utilizar as calhas bipartidas, as lãs de vidro, a lã de rocha. Também utilizava-se muito a argamassa de amianto em pó. Mas, hoje em dia, por questões de saúde, o amianto em pó ele foi substituído pela vermiculita em pó. Atualmente, tem sido muito empregada a bainha de espuma de polietileno, mesmo em trechos que são embutidos. Então, aqui, a bainha de espuma, tá vendo? Envolve a tubulação de cobre com um material de uma espessura determinada que vai evitar a condutibilidade desse trecho, dessa tubulação, para o ambiente em que ela se localiza. Recentemente, tem sido divulgado que alguns materiais de tubulações plásticas, eles não precisam de se aplicar isolamento térmico, mas isso não se aplica a todos os materiais, tá? Eles têm mesmo uma baixa condutibilidade térmica, isso é sim verdade, no entanto, a sua condutibilidade térmica é maior do que a da maioria dos isolantes que existem, então, ainda assim é importante a utilização dos isolantes térmicos. É necessário uma avaliação aí para ver se vai ou não utilizar, aplicar, tá bom? O isolante térmico, ele pode ser dispensado em trechos, por exemplo, que são curtos nas tubulações plásticas, por exemplo, nas casas térreas e em pequenos apartamentos, em que se dispensa a recirculação. A gente vai falar do que é recirculação, mas o próprio nome já indica aí que é uma circulação que vai e volta da água, né? A água circula pelos aparelhos e volta para o aquecedor, tá? Isso que é a recirculação. São aconselháveis em sistemas mais extensos,
porque aí a água ela não vai perdendo tanto calor ao longo do caminho. Então, quanto à dilatação, à expansão das tubulações, deve-se evitar em fazer a aderência da tubulação com a estrutura, tá? Porque a tubulação ela deve poder se expandir em função aí da dilatação. Em trechos que forem muito longos e retilíneos, aí pode-se fazer uns cavaletes ou as liras, ou então juntas de dilatação, para permitir a dilatação da tubulação. Então, aqui, a tubulação ela estaria assim, seria reto, tá? Então, a tubulação estaria assim, o que a gente faz com ela é no formato de uma lira, ou então no formato de cavalete, para permitir as dilatações. A alimentação da água para os aquecedores, ela deve ser feita numa prumada exclusiva, como a gente já falou, né? Quando o sistema não for privado, então deve ser feita uma alimentação exclusiva. E os cuidados exigidos na instalação quanto à pressão. A pressão estática é a mesma, a máxima, né? É a mesma para água fria, não deve ultrapassar 40 metros de coluna d'água. A pressão dinâmica mínima também não deve ser inferior a meio metro de coluna d'água. Quando a gente tiver edificações com altura superior a 40 metros, deve-se utilizar as mesmas estratégias que foram apresentadas para a água fria. Então, utilizar válvulas redutoras de pressão ou até mesmo dividir a rede em duas. Nos pontos de consumo, deve-se procurar equilibrar as pressões da água fria e da água quente. Bom, apresentamos um geralzão sobre aquecedores, né? Sobre água, aquecimento de água. E nas próximas aulas a gente vê o restante, até na última aula que a gente vai ver o dimensionamento, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.